Boa tarde, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos em nossa Escola Jesus Cristo, ainda de forma virtual, para realizarmos o nosso estudo da tarde de hoje, com o auxílio do nosso querido Emanuel, que irá nos ajudar numa mensagem psicografada por Chico. Porém, antes de nós iniciarmos a nossa atividade desta tarde, vamos preparar os nossos corações, as nossas mentes, para absorver a importância, a essência desses ensinamentos que nos chegarão. E vamos fazer isso com a leitura de uma mensagem que está no livro Mais Luz, psicografado por nosso querido Chico e escrito por Batuíra. O título da mensagem é Obstáculos. O Senhor é conosco. Somos um instrumento humilde em suas mãos. Basta guardemos o coração em posição de alerta, a fim de que lhe assimilemos a mensagem de amor e luz. De certo que em muitas circunstâncias agentes de perturbação se interpõem entre ele e nós, notadamente aqueles companheiros desencarnados que ainda não se compadecem com as nossas esperanças e planos, e que inconscientemente nos arrojam minutos preciosos da vida em dissensão e contrariedade. Ainda aí é preciso paciência e considerar que são eles ocupantes hoje do lugar a que nos afeiçoávamos ontem. Somente a força de amor conseguiremos renová-los através do serviço incessante no bem. Guardemos calma e coragem, perseverança e fé. Abençoemos os obstáculos buscando transpô-los. São eles ensinamentos vivos ao coração. Quanto mais serenidade, mais entendimento. Quanto mais resistência moral diante das tentações que nos visitam, maiores recursos de aproveitamento do amparo divino. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos mais uma vez diante da oportunidade do estudo e da oração em nossa escola, aprendendo, Senhor, um pouco mais das verdades espirituais trazidas por Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos-te que nos abençoes nesta hora e prepares o nosso coração para a recepção destas lições que hão de produzir serenidade, consciência, despertamento em nossas mentes, em nossas almas. Fica conosco, Senhor. Protege-nos e inspira-nos. Que assim seja. Meus irmãos, a mensagem de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, também psicografado por nosso querido Chico Xavier, e é comentada por Emanuel, que sempre se propõe a trabalhar os versículos do Evangelho no sentido de nos ajudar a compreender melhor as verdades contidas em cada um deles. Hoje nós estamos diante de uma mensagem muito necessária que vai nos alertar bastante em relação às forças espirituais com as quais nós convivemos porque estamos no mundo, segundo nos ensina a Gênese de Allan Kardec. Nós estamos no mundo ainda habitado por seres inferiores, um mundo ainda que é de provas e expiações, e é da circunstância desse mundo ainda existir inferioridades, ainda existir o mal. Então,
nós vamos começar a pensar no contexto da passagem evangélica, que será o tema básico desta mensagem de hoje. A passagem evangélica está relatada por Marcos e diz respeito àquele endemoniado gadareno que foi encontrado por Jesus e seus discípulos em Gadara, onde ele morava, num sepulcro, em condições lastimáveis, deprimentes, nu, muito agressivo, totalmente obsidiado, totalmente subjugado por espíritos perversos. E Jesus se aproxima dele porque sempre se compadecia, vai ao encontro dele, conversa com aqueles espíritos ou com um dos representantes, né? Um que representava todos os espíritos, e liberta aquele homem daquela situação terrível de obsessão, de subjugação espiritual. Este é o contexto do versículo que iremos trabalhar com Emmanuel nesta mensagem. Antes, porém, de trabalharmos tudo isso, nós vamos fazer a leitura da mensagem para conhecermos na íntegra e depois vamos conversar um pouco, refletir um pouco sobre ela. A mensagem é a de número 143, intitula-se Legião do Mal e tem como epígrafe o versículo 9 de Marcos, que está no capítulo 5º. Então, capítulo 5º, versículo 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. O mestre legou inolvidável lição aos discípulos nesta passagem dos evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente do seu nome, respondendo-lhe o interpelado: Chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica. E até hoje, pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. À frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas um. O interlocutor, entretanto, denominava-se Legião. Representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava o mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal em aludes arrasadoras. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Como vemos, meus irmãos, é uma mensagem muito importante, de um conteúdo bastante necessário ao nosso entendimento, ao nosso estudo, e que vai nos revelar um objetivo didático de Jesus aos seus discípulos e a todos nós. Primeiro, vamos analisar essa palavra que está logo no título, Legião do Mal. Vamos analisar a legião, este termo que inicialmente foi usado dentro da área militar. Principalmente se nós pensarmos na época de Jesus, nós veremos
que esse termo legião designava a principal unidade de divisão do exército romano. Então, os romanos tinham os seus soldados nesta unidade de divisão, formavam os seus exércitos em legiões. E essas legiões eram formadas por 6.000 soldados. Era uma enorme quantidade de soldados que compunham essas tropas romanas, e não foi por menos que eles ficaram famosos por serem conquistadores de povos, pelas suas estratégias militares bastante diferenciadas. Então, além deles terem uma quantidade grande de soldados, quando se dizia que as tropas romanas estavam chegando, as legiões romanas estavam chegando, aquilo impunha um certo respeito associado a um certo pavor pela fama de conquistadores, de invasores que os romanos tinham. E essa quantidade, muitas vezes, crescia quando se precisava, por ocasião de guerra, usar as cavalarias. As tropas precisavam, às vezes, daquele grupo, daquela divisão de cavalaria. E essa divisão de cavalaria tinha aproximadamente 120 homens. Então, 6.000 mais 120. Então, era uma enorme quantidade. Então, uma legião era uma quantidade bastante considerável. No Novo Testamento, essa noção de legião fica apenas para nós como uma grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade. E isso nós podemos ver não só com relação a elementos que se ligam ao mal, como é o caso da legião do mal, que nós vamos ver aqui, mas também se aplicava ao bem, como era o caso dos anjos, né? No nascimento de Jesus, houve uma legião de anjos que se apresentou lá no campo aos pastores. Então, era uma legião do bem. E uma legião do bem é linda de se ver, de se receber, embora possa causar um impacto, uma surpresa, mas é uma legião da luz. Nós estamos aqui hoje falando de uma legião que não é semelhante a essa. Uma grande quantidade de espíritos perversos que atormentavam aquele homem de Gadara. E é isso que Emmanuel vai nos mostrar neste pequeno estudo que faremos. Essa epígrafe nos mostra uma abordagem de Jesus. É bom que nós observemos, meus irmãos, como Jesus abordava, como que ele se aproximou daquele homem. Então, diz aqui que ele se aproximou e perguntou qual era o nome daquele homem. E na abordagem, o que Jesus faz? Se aproxima e solicita que aquele espírito perverso se identificasse pelo nome. Essa foi a abordagem de Jesus. O que Jesus fez foi aproximar-se do homem para acolhê-lo no seu sofrimento, na sua dificuldade, mas não deixou de identificar o mal. Não deixou de fazer com que o mal se apresentasse, de fazê-lo entender que ele estava ali sendo identificado. Esse era Jesus, com o seu poder, com a sua compaixão. Ele faz a aproximação do sofredor, que era aquele homem, mas identifica o mal, solicitando a ele que se revele. Isso é muito importante porque nós vamos observando que no aprendizado com Jesus, que é o nosso mestre, nós precisamos também assimilar o que fazer em determinadas situações.
Ele é o nosso mestre, é o nosso exemplo, e nós precisamos buscar segui-lo na linha evangélica que ele nos deixou. Vamos então à mensagem mais diretamente. Diz Emmanuel que o mestre legou inovidável lição aos discípulos nesta passagem dos evangelhos. Então, quando ele faz essa aproximação, ele está com os discípulos e ele vai, nesta hora, nos deixar uma grande lição. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso. Olha a abordagem de que falávamos. Aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome, respondendo-lhe o interpelado, que chamava-se Legião, porque eles eram muitos. Vejamos agora, meus irmãos, a diferença de vibrações desses dois elementos, desses dois espíritos, melhor dizendo, Jesus Cristo e aquele espírito perverso representando tantos. Há uma diferença dos padrões vibratórios. O espírito, quando percebeu a presença de Jesus, ele percebeu o seu padrão vibratório. E diz Marcos em seu evangelho que o espírito se exasperou e questionou por que Jesus estava ali o atormentando. Porque a espiritualidade, a grandiosidade do Cristo se fez notada por aqueles espíritos. Então, os padrões vibratórios eram bastante diferentes, bastante opostos. O espírito, ao ver Jesus, se exasperou. Ele era um delinquente, perturbado, né? O espírito estava nesse padrão da delinquência, da criminalidade, da perturbação. E vai receber Jesus dentro deste padrão de desesperação, de desespero, de fúria, de revolta, de cólera, sentindo-se atormentado por aquela presença divina. Entretanto, qual é o padrão vibratório do Cristo naquele encontro, naquela aproximação? Diz Emmanuel que o Cristo, que é dispensador da paz e do bem, é isso que Jesus dispensa a todos nós. Sendo quem é, não poderia dispensar outra coisa que não estivesse no seu padrão vibratório de grandiosidade superior. Jesus é o dispensador do bem e da paz. Ele só dispensa paz, amor, bem a todos nós. É isso que ele distribui conosco. É isso que a sua presença traz em qualquer encontro. E naquele encontro com aquele homem sofredor, subjugado por espíritos, não foi diferente. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus e não se impacienta. Não fica impaciente com aquela atitude agressiva, com aquela atitude grosseira, com aquela forma de recepção do espírito ao grupo. Jesus não se impacienta, mantém a calma e carinhosamente pergunta a ele qual era o seu nome. Carinho, paz, compaixão, compreensão. Olha a diferença de padrões vibratórios. O Cristo infundia naquele momento todas essas virtudes: o amor, a paciência, o carinho, a misericórdia. E o espírito sentiu a diferença vibratória, sentiu e se agitou, mas Jesus não mudou o seu padrão vibratório. Esta é uma lição muito importante para todos nós, que não somos o Cristo, é claro, mas que estamos no aprendizado com Ele
E porque estamos no aprendizado com ele, muitas vezes somos visitados pelo mal, por situações que não são positivas, por pessoas que talvez estejam sendo intermediárias do mal. E nós precisamos verificar o nosso padrão vibratório. Porque se nós entramos na mesma frequência daquela pessoa ou daquela situação que se constrói em torno de uma vibração que não é positiva, se nós ficarmos no mesmo padrão, nós não conseguimos avançar, nem em relação a nosso crescimento e nem em relação ao crescimento do outro. Então nós precisamos verificar como reagimos diante das investidas do mal. Mantermos-nos equilibrados, atentos, é uma lição que Jesus nos dá nesta hora, com essa passagem. Diz Emmanuel também que quando Jesus estava ali naquela situação, ele pretendia nos dar uma lição que não deveria ser jamais esquecida por nós, pelos seus discípulos que estavam presenciando e também por nós, que hoje pretendemos seguir Jesus, que estamos buscando diariamente o exercício de segui-lo, de aprender com ele, de sermos seus alunos, de sermos aprendizes das verdades e das lições espirituais. Então, nós temos aqui um objetivo de Jesus, legar uma lição que não deveria ser jamais esquecida pelos discípulos e também por nós. Qual era esta lição? Diz Emmanuel que era entendermos que por indeterminado tempo o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal, em aludes, quer dizer, em avalanches arrasadoras. Emmanuel nos fala isso. O que ele diz aqui para nós? À frente do espírito delinquente perturbado, ele era apenas um. Ele quis mostrar isso para os discípulos. Ele era apenas um diante daquele espírito delinquente perturbado. Era uma pessoa, mas o interlocutor, o espírito, denominava-se legião. Lembremos-nos que legião é uma enorme quantidade, é uma quantidade bastante significativa. Isso Jesus quis nos mostrar e quis mostrar aos discípulos que estavam com ele. E aí, essa ocorrência é o objetivo de Jesus. Mostrar para nós que o bem sempre está, infelizmente, porque ainda estamos nesse padrão vibratório, neste mundo ainda inferior, o bem, ele sempre estará em proporção menor, ele será menor se comparado ao mal, que é uma avalanche e que causa muitas vezes destruições arrasadoras. Então Jesus quis mostrar que parece assim que temporariamente nós ainda que estamos buscando o bem, teremos que lutar em minoria. E o mal parece ganhar uma expressão muito grande. Nós vemos isso, meus irmãos. Parece, mas o bem tem uma força poderosa e silenciosa muitas vezes que nós não entendemos, mas ele se extravasa com a sua potência e vai realmente realizar os seus milagres, as suas transformações de acordo com as possibilidades que nós formos dando a ele. Então nós precisamos treinar, exercitar, trabalhar o bem em nós para que mesmo diante da avalanche do mal, não tenhamos o desequilíbrio, não nos sintamos
abalados a ponto de mudar a nossa frequência e de nos deixarmos levar pelas ações do mal ou pelas influências dele. Porque o mal é uma sintonia. A obsessão, como é o caso, uma obsessão gravíssima deste homem gadareno, a obsessão é uma questão de sintonia. Então, se nós entrarmos na frequência do mal, nós estamos sintonizados com ele e estamos atraindo os espíritos, os irmãos que ainda desconhecedores das verdades espirituais, das vivências espirituais no bem, vão muitas vezes se utilizar das nossas potências, dos nossos fluidos e vão dominar as nossas vidas. Então nós temos que ter cuidado com a nossa frequência, com aquilo com que sintonizamos, o que é que nos agrada, o que buscamos para nos dar alegria, para nos dar prazer, porque muitas vezes nessa busca desenfreada de prazer, de alegrias, nem sempre corretas, nem sempre espirituais, nós atraímos para as nossas relações os espíritos que têm afinidade com esse tipo de vibração. E aí, dessas situações, podem surgir obsessões graves, né? Simples, mas graves também. Tudo é obsessão, tudo começa do menor para o maior. Então, nós precisamos eliminar os nossos vícios, eliminar as nossas más tendências, enquanto temos consciência delas, enquanto temos alguma forma, né, de atuar sobre elas, porque este é o nosso papel. Emmanuel nos diz que os pensamentos ruins, os pensamentos negativos, podem sobrevoar a nossa cabeça, podem passar pela nossa cabeça e passam mesmo, como os pássaros sobrevoam as nossas cabeças. E nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem as nossas cabeças. Assim, os pensamentos também entram, muitas vezes perpassam, mas nós não vamos deixar que esses pensamentos fiquem ali fazendo ninho, como nós não deixaremos também que os pássaros que estão sobrevoando façam ninho na nossa cabeça. Se nós não queremos que os pássaros façam ninhos nas nossas cabeças, nós também temos condições de enxotar os pensamentos negativos, os pensamentos que não são bons, para não deixarmos que eles façam ninhos em nossas mentes. Essa é uma lição que Emmanuel nos dá com as palavras dele, que eu traduzi com as minhas, mas que é muito importante para que nós não nos esqueçamos de que nós temos um livre-arbítrio. Então, o que Jesus nos quer avisar é que o bem ainda é minoria diante da avalanche do mal. Mas ele nos pede que também tenhamos atenção. Por causa disso, que nós tenhamos atenção. Ele vai nos advertir e nos solicitar. Emmanuel, se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo com trabalho e vigilância até a vitória final. Então, o que nós precisamos desenvolver aqui? Tomarmos consciência desta realidade. Estamos, como nos disse o apóstolo Paulo, cercados por uma nuvem de testemunhas. Nós estamos com testemunhas encarnadas e testemunhas desencarnadas. As desencarnadas, assim como as encarnadas, se aproximarão de nós pelos nossos padrões vibratórios, pelos nossos gostos, pelas nossas escolhas,
pela nossa forma de sentir, pela nossa forma de falar, pelo nosso jeito de ser, por aquilo que somos. Então, principalmente os desencarnados conseguem perceber isso com maior acuidade. Os encarnados ainda podem se enganar porque estão ainda fisicamente moldados, né, a uma situação que não facilita verificar a essência sempre. Tem que ter muita observação dos fatos para isso, mas os desencarnados, eles vêm por aproximação fluídica, por aproximação de padrão vibratório, de sintonia. Então, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Aqueles que nos rodeiam têm uma relação conosco. Então, nós temos que estar atentos para que a nossa nuvem de testemunhas seja, na maioria, nuvens de testemunhas do bem, espíritos amigos, espíritos que nos ajudem, que nos impulsionem ao crescimento moral. Isso tudo é muito importante, porque se nós estivermos com uma nuvem de testemunhas que não seja do bem, essa nuvem, nós estaremos em apuros espirituais. Então, isso é que Emmanuel quer nos alertar ao desenvolver esse versículo de Marcos para nós, mostrando que se nós nos encontramos a serviço do Cristo na terra, e todos nós que já conhecemos Jesus, já fomos convocados a esse serviço, então podemos estar integrados e já podemos nos colocar nesses papéis, neste papel de servidores do Cristo. Não podemos nos esquecer desta lição. Perseverando no bem. Isso é muito importante. Jesus quer, Emmanuel quer que a gente tenha consciência, convicção de que o mal existe, de que o mal está atento, de que o mal usa das estratégias. Ele é estrategista. Nós precisamos ter aquela prudência das serpentes, termos aquela atenção para não entrarmos na frequência do mal. Então, se estamos a serviço do Cristo, nos diz Emmanuel, não nos esqueçamos de perseverar no bem. Olha a perseverança, essa atitude diária, contínua. É preciso não desanimar no bem, já nos dizia Alcione no livro Renúncia. Porque quando nós desanimamos, nós perdemos a força, nós sintonizamos com outras forças que não são as forças do bem. Então, o ânimo é a alma pulsando em Deus. A falta de ânimo é a tristeza, é a desistência. E a desistência é muito perigosa como sintonia e como atração de espíritos que também são desistentes. Precisamos ter cuidado com isso. Então, vamos perseverar no bem dentro de todas as horas da vida, continuamente. Não é perseverar só hoje, no dia de hoje. É perseverar no dia de hoje, no dia de amanhã, no depois de amanhã, sempre exercício para todas as horas, para todos os dias. Vai haver momento em que nós vamos nos sentir muitas vezes desanimados, mas não podemos deixar que o desânimo tome conta do nosso ser, da nossa vida. Perseverar no bem, convicto de que o mal, olha aí a mensagem de Emmanuel, o mal se faz sentir em derredor. É só nós olharmos ao nosso redor. O mal existe, tem várias faces, às vezes se mascara, e para desmascararmos o mal, nós temos que estar muito contritos,
muito próximos, muito unidos à verdade divina, para nós entendermos, conhecermos o que está se passando por trás daquela máscara, daquele mal mascarado, disfarçado. O mal existe, então essa convicção precisa existir em nós também. Convictos de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora. Legião, meus irmãos. Lembrando que a legião é uma enorme quantidade, uma quantidade a perder de vista muitas vezes. Então, o mal se faz ameaçador como uma legião. Então, estarmos convictos disso, termos consciência disso, nos ajuda no enfrentamento através do nosso desenvolvimento moral, através da oração e da vigilância. Oração associada à vigilância, porque a oração nos põe em ligação, em conexão com as forças superiores do bem, do amor, da verdade. E a vigilância nos coloca em posição de alerta, em posição de atenção, para não nos deixarmos enganar, para não nos deixarmos enredar, para não nos deixarmos envolver pelas tramas que o mal, pelas estratégias que o mal muitas vezes realiza, assume e muito bem. Se nós não estivermos atentos, vigilantes e conectados a Deus pela oração, poderemos cair nessas tentações. Essa legião ameaçadora, diz Emmanuel, exige de nós uma atenção. E exige de nós essa situação de estarmos no meio desse processo onde há ainda o mal, exige de nós uma serenidade e principalmente grande confiança em Cristo. É nós sabermos que apesar de estarmos ainda vislumbrando situações que não são boas, vendo o mal aparentemente vencendo no mundo, o mal atuando, o mal crescendo, nós precisamos entender que o mal existe sim, mas o bem também existe. O bem precisa se manifestar, o bem precisa se desenvolver em nós, porque quanto mais nós deixarmos essa essência divina, porque somos essencialmente bons, nós às vezes é que não sabemos utilizar e desenvolver essa semente que Deus nos permitiu ter como filhos seus. Nós precisamos desenvolver, por não sabermos desenvolver é que ainda nos enredamos. Quando nós conseguirmos avançar, quando o mundo tiver mais amor, quando o mundo tiver mais bondade, mais respeito, mais tolerância, o bem se mostrará de tal maneira que o mal não terá vez. Então, é este o nosso futuro espiritual. Mas, por enquanto, nós temos que ter consciência e convicção de que o mal existe e de que não podemos ser tomados, ser vencidos por este mal. Principalmente, precisamos nos aproximar do Cristo, que é o nosso mestre, que é o nosso grande professor, que é o nosso exemplo maior, que Jesus está aqui e veio a este mundo para isso, e está sempre entre nós, nos fortalecendo, no sentido de vencermos essas situações de confronto também com o mal. Então, que nós possamos, meus irmãos, guardar essas verdades, assimilar esta verdade e permanecermos atentos, realizando o bem, porque o bem nos ajuda a sintonizar o nosso coração com a superioridade do amor, da verdade,
das lições de Jesus. Perseverar no bem, ter serenidade, manter a calma e a paciência e orar e vigiar, porque orando estamos mantendo a nossa ligação, estamos conectados, estamos ligados com o nosso Pai. E vigiando, estamos atentos a tudo aquilo que se passa em redor de nós. E com isso estaremos nos protegendo espiritualmente, favorecendo a ação positiva do amor, dos espíritos superiores que nos ajudam, que nos inspiram e que torcem por todos nós, para que nós possamos, como nos diz Emmanuel, ter a vitória final. Para encerrar o nosso estudo, eu gostaria ainda de ler uma mensagem também de Batuíra, que fala sobre essa jornada espiritual que todos nós temos, não é? Na jornada espiritual, sem nos referirmos ao grupo de corações que nos compõe a família espiritual, temos igualmente conosco legião de benfeitores espirituais que não nos abandonam. Se existem as legiões do mal, existem as legiões do bem. E é nessas legiões do bem que nós vamos nos fixar para vencermos o mal que primeiramente há em nós. Sabermos que eles estão juntos de nós, nos ajudando e nos fortalecendo a cada dia. Prossigamos à frente com aquela esperança que jamais esmorece. Estejamos em guarda, trabalhando, servindo, ajudando, compreendendo e esperando. Embora muitas vezes a sentirmos-nos isolados e aparentemente sozinhos, não nos esqueçamos de mentalizar o divino amigo. Ele, o mestre silencioso e eloquente, caminhará conosco amparando-nos à experiência. É como se voltássemos a velhos tempos registrando-lhe as palavras: tende bom ânimo, eu estou aqui. Então que Jesus nos dê bom ânimo, que Jesus nos ajude a manter as nossas sintonias elevadas espiritualmente e que nós contemos com as legiões do bem que estão a postos para nos ajudar e não tenhamos muitas frequências ou nenhuma frequência com os espíritos que ainda estão num estágio inferior e que podem, de alguma forma, querer nos levar a ações e pensamentos que não são bons. Então, que as legiões do bem estejam conosco e que nós saibamos buscá-las nas nossas atividades diárias, na oração, no serviço e no trabalho por amor de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade do serviço, da palavra, e te rogamos, Senhor, que possamos nos manter atentos, ligados a Ti, para não entrarmos em frequências baixas, inferiores, que podem nos acarretar dramas espirituais delicados, tristes, que possamos avançar, progredir, buscando na espiritualidade superior o auxílio, a força que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda-nos, Senhor, em Tua santa paz e fica conosco agora e sempre. Que assim seja.